a constitucionalidade do indulto presidencial concedido àqueles condenados que estão sujeitos a medidas de segurança. É esse o tema da edição de hoje. Você confere no programa os debates em torno de um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que questionou justamente a validade desse decreto presidencial que estabeleceu o indulto àquelas pessoas que sofrem algum tipo de problema mental. Depois do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entender que não havia restrição constitucional para o indulto àquelas pessoas submetidas à medida de segurança, o MP Gaúcho resolveu recorrer ao Supremo. Para o Ministério Público, o indulto é incompatível com a medida de segurança. Isso porque, juntos, o resultado é o perdão aos doentes mentais que praticaram algum ato ilícito. O indulto é um ato discricionário do presidente da República. Então, o que se discute é se essa... Veja que a liberdade discricionária ela é uma liberdade legalizada, ela é uma liberdade limitada. Toda liberdade discricionária é uma liberdade limitada. O que me parece que tentou discutir o Ministério Público no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é se esse poder discricionário poderia alcançar a medida de segurança que, tecnicamente, não é considerado pena. Portanto, os indultos eles são aplicados a quem são submetidos à pena, cumprem pena. A medida de segurança não é submetida a quem cumpre pena, embora haja uma restrição de liberdade. E o Tribunal de Justiça entendeu que, dentro do poder discricionário da autoridade executiva, seria possível, então, conceder o indulto aos que são submetidos à medida de segurança. A decisão foi durante o julgamento de um recurso extraordinário sobre um decreto presidencial de 1998. A validade desse decreto foi mantida por unanimidade pelo Supremo. Embora a diferença das funções da pena e da medida de segurança, há também traços em comum em relação a esses institutos. Inclusive, as mesmas deficiências estruturais de superlotação também são enfrentadas por manicômios em todo o país. E não é incomum vermos no noticiário da imprensa interdições totais ou parciais em manicômios no nosso país, como em junho de 2015 houve interdição parcial no Instituto Psiquiátrico Forense, em Porto Alegre, inclusive com vistoria feita pelo próprio Ministério Público. É inegável que se aplicam, portanto, também, em relação às medidas de segurança, as garantias constitucionais. E essa Corte já vem, há algum tempo, tem presidente dessa Corte, reconhecendo não apenas a limitação do prazo temporal da medida de segurança para 30 anos, como também a questão da possibilidade de reconhecimento de prescrição. O plenário do Supremo validou o decreto presidencial concedido àqueles condenados que estão sujeitos a tratamento médico ou a internação em instituições de saúde. Pelo entendimento adotado por unanimidade, essa medida de segurança tem caráter penal. Por isso, cabe o indulto. O relator do recurso extraordinário foi o ministro Marco Aurélio. Ele foi seguido por todos os integrantes do tribunal. O caso teve a repercussão geral reconhecida e irá solucionar demais casos que aguardavam orientação do Supremo. Aí digo que a competência privativa do presidente da República, prevista no artigo 84, inciso 2 da Carta Federal, abrange a medida de segurança, porquanto espécie de sanção penal, inexistindo restrição à concessão de indulto. Embora não seja pena em sentido estrito, é medida de natureza penal, ajustando-se ao mencionado preceito, que há de ser interpretado ontologicamente e não literalmente, conforme busca o recorrente. O presidente da República, ao implementar indulto no tocante a internados em cumprimento de medida de segurança, nos moldes do artigo 1º, inciso 8 do Decreto Natalino 6.706 de 98, não extrapolou o permissivo constitucional. Salientes que a primeira turma já apreciou o tema, a segunda turma, também à unanimidade, assim se pronunciou e foi citado o precedente da tribuna da lavra do ministro César Peluso. Por tudo isso, nego provimento ao extraordinário. Tenho a honra de acompanhar integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio. Também é a conclusão que apresento no voto que me permito juntar ao feito
e subscrever integralmente as premissas e a conclusão, também entendo que o indulto, ao lado da anistia e da graça, são expressões do princípio da indulgência e, em nosso sistema, causa extintiva da punibilidade. E a punibilidade, portanto, atinge penas e medidas de segurança. E as medidas de segurança se apresentam, portanto, com essa natureza punitiva. Acompanho o voto do eminente relator, no primeiro momento, porque a competência ela é absolutamente inequívoca. Então, esse vício formal, da inconstitucionalidade formal, ele ainda existe. Agora, a situação ela denota uma certa questão paradoxal, né? Porque a medida de segurança ela visa evitar exatamente que uma pessoa perigosa ela possa integrar o meio social, e aí isso precisa ser avaliado. Então, fazer essa correspondência de que, em razão da pena privativa de liberdade, concede-se o indulto e, a fortiori, concede-se também o indulto à medida de segurança, eu acho que não é uma correspondência tão exata assim. Mas a própria lei ela estabelece períodos de avaliação dessa periculosidade. O Supremo já estabeleceu o prazo máximo de 30 anos e, na pior das hipóteses, o indultado, se não estiver em boas condições, o Ministério Público vai requerer a sua interdição, até uma previsão legal para isso. Então, aqui a lei, no final, ela preenche aquela cláusula da razoabilidade, que é consubstancial ao princípio do devido processo legal substantivo, quando ela diz que ele tem o direito ao indulto, se cumprir esse período, mantido o direito de assistência nos termos do artigo 196 da Constituição. O que me preocupou, num primeiro momento, foi a questão daquelas pessoas institucionalizadas, vale dizer, pessoas que criaram, em relação aos hospitais psiquiátricos, uma relação de profunda dependência institucional. Nós já nos defrontamos, e a segunda turma, no precedente da lavra do eminente ministro César Peluso, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já se defrontou com esse problema. E invocou aquilo que dispõe o artigo 5º da Lei da Reforma Psiquiátrica, que é uma lei de 2001, e que prevê, em situações de grave dependência institucional, a progressiva desinternação, a progressiva liberação da pessoa que sofre a execução de uma medida de segurança pessoal e detentiva. Mas, de qualquer maneira, nós sabemos, e eu vejo que essa observação foi feita aqui no acórdão do Tribunal de Justiça, nós sabemos que o indulto é causa de extinção da punibilidade, mas o que efetivamente gera a extinção da punibilidade é a decisão emanada do Poder Judiciário. A lei da reforma psiquiátrica, citada no voto pelo ministro Celso de Mello, a Lei 10.216, editada em 2001, traz uma série de regras sobre proteção e direitos daquelas pessoas que sofrem com algum tipo de problema mental. O problema é que, na prática, os desafios ainda são enormes para dar efetividade ao que está na lei. Hoje, no Brasil, a nossa Lei 10.216, que trata da reforma da assistência psiquiátrica, ela é bem clara, né? Num sentido em que a gente tem diretrizes para com esses pacientes, para o paciente em conflito com a lei. O que a lei fala? Que a prioridade é que esses pacientes sejam assistidos nos centros de atenção psicossocial, colocá-lo de volta ao meio social, mas de forma adequada. De forma adequada é construir vínculo familiar, reconstruir vínculo trabalhista, vínculo social, enfim, você criar uma rede de proteção com relação a esses pacientes. De qualquer maneira, a prudência do magistrado, ao declarar extinta a punibilidade, poderá, tais sejam as condições ostentadas pelo beneficiário da clemência do Estado,
do poder de graça presidencial, poderá verificar se é caso ou não, segundo penso, de desinternação progressiva. O fato é que não se pode abruptamente liberar alguém que criou, que gerou uma situação de dependência institucional, simplesmente colocar essa pessoa imediatamente em liberdade. Entendo, nota vênia, que a medida de segurança configura uma espécie de sanção penal imposta pelo Estado, pois representa indiscutivelmente uma restrição à liberdade do cidadão. Por essa razão, no tocante às medidas de segurança, penso que devem ser observadas as mesmas garantias e princípios constitucionais que balizam a aplicação da pena. Eu louvo o objetivo voto do ministro Marco Aurélio, ao qual adiro integralmente, para também negar provimento ao recurso extraordinário. Por unanimidade, negaram provimento ao recurso e julgamos, em repercussão geral, um tema muito importante, que é o tema relativo à medida de segurança, se está ou não contemplada pelo indulto. Havia 371 casos sobrestados em razão dessa repercussão geral. Vamos agora para um rápido intervalo. A seguir, você acompanha os impactos da decisão do Supremo. Até já! O programa de hoje é sobre a validade do indulto, uma espécie de perdão judicial àquelas pessoas que sofrem com transtornos mentais e que por isso cumprem medidas de segurança, uma espécie de sanção penal que prevê a aplicação da pena em unidades de internação psiquiátrica, por exemplo. Diante de um tema tão sensível no direito penal brasileiro, você vai conhecer agora as peculiaridades das decisões do Judiciário que envolvem temas dessa natureza. O crime e a doença mental. A lei é clara. De acordo com o artigo 26 do Código Penal, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Na prática, a medida deve ser avaliada caso a caso, por uma junta médica e pelo juiz. A medida de segurança ela sempre deve ser aplicada ao inimputável. Nesse caso, inimputável será considerado, nos moldes do artigo 26 do Código Penal, aquela pessoa que não é capaz de se comportar de forma correta, mesmo tendo consciência que sua conduta ela é efetivamente errada, em linhas assim mais didáticas para quem nos ouça consiga compreender. Então, ela se aplica ao psicopata? Se aplica, desde que haja sempre um laudo nos autos, técnico, oficial, que estabeleça a ocorrência dessa enfermidade, que retire ao tempo da ação ou omissão essa capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Experiente na área, o psiquiatra forense Ulisses de Castro pondera que, dependendo da situação, criminosos também podem ser vítimas. Quando esses pacientes eles fazem um delito, cometem um delito, é muitas vezes por omissão de uma política de assistência, de assistência psicossocial, biopsicossocial, e esses pacientes cometem um delito muitas vezes com um sintoma psicótico, em que eles determinados, não são todos os pacientes, e isso tem que deixar claro, porque para a população, o paciente psiquiátrico, existe o senso comum, que é falso, que os pacientes psiquiátricos são violentos, são imprevisíveis, né? E isso não é verdade. Os pacientes psiquiátricos, na sua grande totalidade, são pacientes que a gente não tem essa possibilidade de maior, uma estatística maior que o paciente psiquiátrico vai cometer delito em relação à população em geral. O especialista avalia ainda que nos casos da medida de segurança, ou seja, quando os acusados de algum ilícito têm problemas mentais e cumprem a pena em hospitais, por exemplo, o índice de reincidência é quase zero. Os pacientes, quando são tratados, acolhidos de forma adequada, e aí assim, adequada que eu digo é você construir uma rede de atenção psicossocial
que realmente proteja esse paciente, que realmente ofereça a possibilidade dele voltar ao convívio familiar, dele ter um trabalho, né? Isso tem se mostrado muito exitoso. Se a gente compreender que esses pacientes em medidas de segurança estão sendo assistidos por uma equipe, num CAPS, ou muitas vezes por uma equipe, mesmo dentro do velho manicômio judiciário, é feita uma avaliação, né? Então, a grande maioria das vezes, esses pacientes, eles já têm um acompanhamento fora. Então, eu acredito que o indulto faz bem, sim. Especialista em direito penal, este advogado aborda a importância do trabalho e a responsabilidade social no diagnóstico feito pelos psiquiatras forenses. É muito importante. Para ser submetido à medida de segurança, não é possível alguém ser declarado inimputável sem que haja um laudo técnico, né, encartado aos autos. Então, a inimputabilidade ela não é declarada pela cabeça, pelo livre convencimento do juiz. É preciso que haja um laudo técnico de um profissional capacitado na área forense, capaz de efetivamente estabelecer se a pessoa que está submetida àquele processo cometeu o crime e ao tempo da ação ou omissão ela era inimputável. Para você formar um psiquiatra forense é 8 anos, mais 6 de faculdade. Então é uma especialidade que ela precisa desse tempo maior porque você tem uma responsabilidade social enorme quando você vai dar um diagnóstico e o juiz vai tomar uma decisão muitas vezes, grande maioria das vezes, baseada no seu diagnóstico. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esta e outras edições no site tvjustiça.jus.br. É só procurar o link do programa Grandes Julgamentos do STF. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá, tchau!